Forma remota. Bom dia a todas as pessoas presentes. Sou Norma, presidenta do Cinesp. Eu estou com uma blusa verde, sou uma mulher negra retinta, estou usando um lenço na cabeça e uso óculos também e estou com um brincos de argola pequeno. Quando a gente fala, entrando aqui na questão da negociação coletiva, eu queria trazer aqui algumas questões que eu acho muito importante para as que estabelece a nossa luta. Uma delas é que existe toda uma proposta que ela vai caminhando, que é proposta de tirar a legitimidade dos sindicatos. Isso está sendo construído fortemente. E nós precisamos desconstruir isso com a nossa categoria. Porque, para que possamos avançar em conquistas, para que possamos avançar em ganhos, nós precisamos ter sindicatos fortes. E para ter sindicato forte, nós precisamos também que as travas da contribuição sindical ela seja revista. Nós temos uma trava nesse ponto, e é uma trava que é muito grande e que isso faz com que o movimento sindical passe a também, ele acaba se enfraquecendo. Temos algumas questões que eu quero colocar aqui também, que ela bate em preocupações, porque quando a gente fala em regulamentação, essa regulamentação passa por vários locais. E hoje nós temos um retrocesso muito grande na questão das regulamentações, com propostas nesta casa que é de retirada de direito, é de destruição do serviço e dos servidores públicos. Nós temos aí a reforma administrativa, que é um engodo. Nós tivemos agora a PEC, por exemplo, 66, que é de precatório, que ela afeta mais servidores públicos. Nós temos uma proposta do Plano Nacional de Educação, que ela vem com uma proposta, numa grande parte, aí, privatizando os serviços públicos. Então, tem um conjunto de propostas aqui nessa casa que são propostas de destruição. E como que a gente fura essas bolhas para poder avançar na nossa discussão, para nós podermos avançar na reestruturação, manutenção e conquista? No município de São Paulo, esse ano, foi o primeiro ano que nós tivemos uma greve judicializada, com multa. O prefeito solicitou uma multa de 1 milhão, depois foi para 100 mil, e depois de uma negociação, seria uma multa de 10 mil por dia. Nunca passamos por isso. Mas temos que aqui falar que governo que está no município de São Paulo, prefeito Ricardo Nunes, que tem privatizado a educação, que tem privatizado a saúde, que tem feito uma proposta de privatização como nunca antes se viu naquela cidade. Um prefeito que, usando de uma forma arbitrária, retira 25 diretores efetivos que não têm nenhum processo administrativo para fazer um cursinho, uma escolinha, porque a unidade deles não atingiram os índices que o prefeito diz que tem que atingir, sendo que outras unidades com índice menores, ninguém foi afastado. É uma perseguição que tem um viés político, porque são pessoas que têm uma militância política muito forte dentro dos seus territórios. Então, a gente precisa urgentemente estar discutindo que essas regulamentações ela precisa passar por uma discussão muito grande dentro dos sindicatos
e dentro desta casa, como a deputada está fazendo aqui, trazendo as audiências públicas. Mas a gente precisa de mais engajamento. Nós precisamos que mais pessoas entendam o que está passando, o que pode acontecer, porque existe uma proposta de destruição do serviço do servidor público, e se houver essa destruição de fato, tudo que venha regulamentar será para quem? Uma coisa que eu também quero trazer aqui, que nós, do Cinesp, nós temos um documento que chama Retrato da Rede. O Retrato da Rede nós fazemos com todos os nossos filiados, é por adesão, aqueles que querem responder. Nós fazíamos no começo do ano, depois, como a educação tem aquele período de férias no começo do ano, a gente mudou para fazer depois que os gestores voltam depois das férias. E a gente tem 5 indicadores, que são gestão de pessoas, apoio técnico da Secretaria Municipal de Educação, capacitação desses servidores para o trabalho, como está o ambiente físico e o equipamento, a saúde do trabalhador e como está a violência no local e no entorno dos locais de trabalho. E que agrega perguntas, né? E nós ali, juntamente com o DIEESE, fazemos essa revista e a gente criou um índice, que é o Índice de Educação do Cinesp. E eu quero aqui trazer um dado extremamente importante. Desde que essa pesquisa foi feita, ela é feita todo ano, o que se aproxima mais de 0 está muito ruim, e o que se aproxima de 1 está excelente. Infelizmente, ela fica com menos de 5, sendo que apenas no governo do então ministro agora, que foi prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, foi onde nós tivemos os índices que melhoraram e que chegaram de 5,1, 5,2. Não chegou a 1, mas foi que melhorou. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que mesmo com as dificuldades, as agrulhas que a gente passa, um governo progressista, ele sempre avança na hora que a gente está discutindo as questões para funcionários públicos. A gente sempre avança. E num governo de direita, de extrema direita, nós perdemos muito. Eu concordo com alguns que falaram aqui que a gente poderia ter avançado mais, mas a gente precisa entender que nós precisamos também, dentro do sindicato, fazer uma discussão séria para que esta casa ela tenha mais representantes progressistas, mais representantes que dialogue com a sociedade, porque, senão, essas pessoas que não têm apreço por serviço público, que não têm apreço pelo servidor público, que traz essa reforma administrativa, que é uma reforma administrativa que ela destrói não apenas o servidor e o serviço público, mas ela destrói também a sociedade, porque a gente vai fazer bolsões de pobreza, de miséria, porque não vai ter nem o serviço mínimo do que eles precisam. E eu fico muito preocupada, neste momento, de fazer essas regulamentações, sendo que a gente está num processo de retrocesso de direitos sociais. Obrigada. Agradecer a Norma Lúcia e passar, então, para o Rony Fávaro Wunderlint, que é diretor de assuntos jurídicos do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção de Voos, CNTPV. Bom dia, excelentíssima deputada.